Olha, eu sei que você leu esse título, viu essa thumbnail e agora deve estar pensando, não existe a menor possibilidade disso realmente ter acontecido. Mas sim, acreditem ou não, hoje eu vou contar a história de como eu web namorei e acabei sendo chifrado. Se você acompanha o canal, você sabe que em 2020 eu fiz um intercâmbio na Alemanha e nesse mesmo ano o mundo inteiro passou por um pequeno problema chamado pandemia. E como eu tive que ficar em casa e eu estava muito entediado, eu acabei voltando a conversar com uma pessoa que nessa história nós vamos chamar ela de Marcela. Eu peço desculpa pra qualquer Marcela que tá assistindo esse vídeo, mas vamos lá. Marcela era uma menina que tinha me encantado muito desde quando eu conheci ela. Ela gostava dos mesmos jogos que eu, sempre era engraçada com as coisas que ela postava e acreditem ou não, mesmo estando literalmente em outro continente, eu me apaixonei por ela. Eu sei que essa não foi uma das minhas decisões mais inteligentes, dando o fato de que eu estava na Alemanha e mesmo que eu voltasse pro Brasil, ela ainda morava em outro estado e, se não fosse tudo isso, eu também nem tinha falado que eu gostava dela e decidi guardar todos os meus sentimentos pra mim, mas a verdade é que eu não me importava com isso, eu simplesmente amava a Marcela. O tempo foi passando e a gente continuou conversando. Eu comecei a perceber que ela também estava gostando cada vez mais de conversar comigo, chegando ao ponto dela esperar até 2 da manhã pra me mandar mensagem de bom dia, porque nesse horário era 7 da manhã na Alemanha e eu estava acordando. Então daí o tempo foi passando, a gente fazia cada vez mais chamadas um com o outro, até que em um dia muito, mas muito estranho conversando, a gente disse: ei, a gente tá gostando um do outro, né? Olha que maravilha, 2 pombinhos em outro país completamente apaixonados um pelo outro. O que pode dar de errado, não é mesmo? Depois disso a gente continuou conversando e nós estávamos falando muito sobre namorar quando eu voltasse pro Brasil. Nessa época eu estava completamente apaixonado por ela. Pensem no moleque de 16 anos de idade com o maior coração do mundo, eu era esse cara. E acreditem ou não, depois de meses até chegar o fim do meu intercâmbio, 2 semanas depois ela veio pra minha cidade e a gente finalmente se encontrou. E agora você fala, pera aí, Torajo, mas que final feliz é esse? Cadê a traição? Cadê o chifre enorme na sua cabeça? Em qual parte da história tudo mudou e você foi corno? Mas relaxe, meu amigo, pois essa parte da história vem agora. Depois de alguns meses que a gente tava namorando, eu comecei a me incomodar que ela não queria postar nada junto em redes sociais. Sabe aquelas coisinhas toscas e bregas do Instagram que todo mundo faz pra mostrar que tá namorando? Então, eu também queria fazer, mas quando eu falava disso, não só ela não queria de jeito nenhum, como também ela ficava super irritada em tocar nesse assunto. Daí a gente começou a brigar e brigar, até que chegou no ponto que eu comecei a desconfiar disso. Eu comecei a enfiar minha cabeça em um monte de possibilidade do que poderia fazer ela não querer postar foto comigo e cheguei ao ponto de mandar mensagem pro melhor amigo dela. Eu nunca tinha conversado só com ele, mas como eu sentia que tinha alguma coisa de errado, eu simplesmente mandei o seguinte: ei, cara, você tá ficando com a Marcela? Sim, a gente tá namorando. Por acaso você sabe que eu também tô namorando com ela? Não. E pronto, meus amigos, o caos foi criado. Eu fiquei super bravo com ela e o outro namorado dela também, a gente ligou todo mundo um pro outro e todo mundo brigou um monte, mas acreditem ou não, ter tomado esse chifre me ensinou algo muito importante, que para um relacionamento dar certo precisa existir confiança completa das duas pessoas. Pois antes mesmo da gente ter essa última briga, eu e ela éramos absurdamente ciumentos. A gente acabou criando o costume de ser muito possessivo e por causa de várias atitudes ruins, tanto eu quanto ela acabamos fazendo muito mal um pro outro. E se você for muito ciumento, saiba que independente de você vasculhar o celular, conta de rede social, se a pessoa quiser te dar um chifre, ela vai fazer isso. E apesar de ter sido difícil na época, hoje em dia eu lido muito bem com esse acontecimento. Às vezes é difícil entrar em lugares pequenos por causa do tamanho do chifre, mas a gente se acostuma. E bom, antes de terminar esse vídeo, saiba que ele só foi possível de ser feito graças a Studio PC, que ao invés de fazer igual a minha ex-namorada e me dar um chifre, o que eles decidiram fazer foi me dar um incrível PC gamer para fazer mais vídeos no canal. Eu vou falar muito mais sobre eles aqui no futuro e também vou trazer muito mais lives por causa disso. Mas caso você tenha interesse em comprar um computador bom com um preço acessível, o link do site deles vai estar aí na descrição. Enfim, se você quiser ver mais histórias minhas de relacionamento, assista o meu vídeo da história do meu primeiro beijo que tá passando aí na tela.